Salve a todas, salve a todos. 29 de agosto de 2023, o tempo voando. Estamos no final de agosto. Temos 2 vídeos anteriores, no qual temos trabalhado, pensado, trazido, discutido. Ainda não consegui chegar no ponto que me motivou a fazer, mas eu estou chegando para chegar aí para as próximas. Eu vou conseguir tocar diretamente os pontos assim, mas eu trago mais um que parte das observações vem desde muito tempo, mas que acentua a partir do declínio médico que meu pai foi tendo. Então passamos a ir um pouco mais aos hospitais, assim, pai sempre, pai é um taurino, pai foi um taurino. Então essa questão da saúde para ele tinha um outro nível de importância, né? Então ele sempre estava cuidando ali da saúde, buscando exame, fazendo aquelas coisas todas que eu ficava, meu Deus, tem uma outra relação, não passo nem perto, não gosto, não gosto. Estou aprendendo aí um pouco mais, porque essa coisa da idade vai produzindo isso, né? Vai produzindo isso o quê? A necessidade de saber como é que isto está funcionando, mas à medida que você vai aproximando, você vai assim, quanto mais longe, melhor. Quanto mais longe, melhor. Tem um caso do Molière que é lindo, né? O Molière, um grande dramaturgo francês, irônico, jocoso, espetacular Molière. Beijo para você. E ele, muito doente, aí o pessoal bate lá falando, tem que ver o médico, tem que ver o médico. Aí o médico tenta subir para ver, ele vira e diz assim, diga a ele que eu estou muito mal para atendê-lo. E é isso, né? Às vezes não dá, às vezes não dá. Mas eu estou trazendo isso porque certa vez estava com o pai no Ipseng, esperando lá, esperando atendimento. Na verdade, ele já tinha sido atendido, mas estava esperando alguns exames e estava aparecendo nele uma tal de pressão arterial, não sei o que. Essa pressão arterial, não sei o que, é que quando ele levantava tinha uma alteração, quando ele estava deitado, sentado, dava outra. Então, quando ele levantava, bambeava, ficava meio tonto. Tem um nome disso aí. Bacana, o menino ficou todo feliz quando fez essa descoberta lá. Legal. Mas estava cheio. Muitas pessoas, vários quadros, né, esperando liberar, alguns esperando para ser liberados para ir embora, outros esperando para serem levados para os quartos, tudo junto, misturado. Que era coisa toda, enfermeiro passando, médico passando, aqueles bipizinhos, pessoal no oxigênio, que era plantão médico, plantão médico. E eu segurando, porque assim, eu vou ao médico, eu fico observando algumas coisas e geralmente sendo deslocado para outras. Todas, tá vendo? Aqui eu estou falando porque é importante que eu diga, porque eu vou aprendendo. Aonde que você está naquele momento? Estou aqui, mas ao mesmo tempo estou em outros cantos. Aí, mais tarde eu acabo indo, escrevo sobre. E lá, fisicamente, estávamos ali, observando uma série de coisas, mas ouvindo o pessoal de outros campos, médicos alguns, terapeutas, com muitas críticas àquilo, críticas imensas aos procedimentos, não dos colegas em si,
estava falando dos colegas, estava falando da adequação, do lugar, da disposição, era tudo muito fechado, era tudo muito cinzento, era tudo muito sem vida. Aquilo ali é a morte. Aquilo ali era a construção de um espaço no qual se suga a energia mesmo do outro. É um espaço de adoecimento. Ali não tem nada a ver com saúde. Então, os hospitais, a estrutura da maioria dos hospitais, não conheço todos. A maioria que eu andei, que visitei, que estive, eles têm uma dupla relação, que vão ver se vai dar tempo de falar dessa dupla relação. Uns, nessa relação, que eu estou pensando aqui nos hospitais públicos, que é realmente o pacto com a morte, o pacto com o adoecimento, ficar ali é morrer. É muito difícil encontrar saúde ali, não há esse entendimento de que a medicina poderia estabelecer um diálogo com a saúde, com a cura, com a beleza, com um outro formato de ser humano. O diálogo é com uma ideia tácita de vamos cuidar da doença. A doença é o centro, a doença é o mote, a doença é a especificidade, a doença é o ponto. Então, esse outro não existe. Nós estamos ali cuidando, vendo, trabalhando, tratando, pensando, refletindo, suando, transpirando, colocando todos os nossos anseios na doença. Nos privados. Os privados, gente, os privados eu olho e falo assim, volto lá atrás, nos anos 2000, na década de 2000 ainda, 2003, as meninas apresentavam curso de hotelaria para a gente, para os alunos, na verdade, eu quase fiz o curso de hotelaria, e um moço fazia uma reflexão sobre os hospitais que me marcou muito, e hoje é essa base que eu vou trazer para vocês. O moço virava e dizia assim, hotel é quarto. Então, a perspectiva da hotelaria é trabalhar com manejo de quartos. Hospital é quarto. Então, nós vamos trabalhar também com manejo desses lugares. Hotel e hospital, mesma lógica, dentro da medicina privada. E aí, eu fui em alguns aí, que eu tive a oportunidade de conhecer, é hotel 4 estrelas, 5 estrelas. E qual que é o ponto disso que eu quero chamar a atenção? É a higienização da morte. Não tem dor, não tem gemido, não tem cheiro, não tem sangue, não tem catarro, não tem cuspe, não tem pus. É limpo. É o hotel. Você está fazendo turismo. É a sensação. E as pessoas saem chorando, e as pessoas estão em desespero, você vê os olhares angustiados, mas é tudo clean. É magnificamente clean. Aquilo é. Não tem dor nenhuma. Tem nem desespero. Tem nem angústia. A arquitetura é toda esterilizada. Ela esteriliza tudo, até o sentir. É uma outra forma de medicina. O cara chega lá e ele não está indo fazer uma ponte de safena ou um transplante. Ele está indo. Ele está indo para um acampamento de férias. Não tem morte. Eles esterilizam
completamente essa possibilidade de finitude. Mais do que esterilizar, ela não aparece, ela não tem discussão, ela não está. Ela não está. Tu tem isso ali. Se você chorar ali dentro, é capaz deles te colocarem para fora. O que é isso aqui? Que lágrimas são essas? Isso não tem. Não tem. Eu acho que não vê nem corpo ali de alguém que faleceu. Não tem. Medicina privada. Esses parâmetros, essas coisas. Uma é essa medicina dos corpos lançados, jogados, soltos, todo mutuado, tudo junto, no qual o foco ali é, é, é essa miserabilidade da dor, e aí tem um gemido, e aí tem tudo isso, sem a menor doçura do cuidado. Tem band-aid, às vezes não tem seringa, não tem anestésico. Em Manaus, uns anos para trás, aí não tinha oxigênio. É isso. E outros no qual se extirpa tudo. Não dá para deixar de não trazer os componentes econômicos que fazem essa colonização e esse mascaramento mesmo existencial, uma coisa terrivelmente assustadora. Medicina nossa aqui do nosso cotidiano, gradativamente mudando a partir das suas possibilidades econômicas. O povo não me mostra isso daqui são as reflexões das bases sociológicas, bases categoriais, mas daqui eles ficam falando assim, tudo errado, esse cinza, essa cor, essa falta de ar. E aí, pequenas cenas de hospitais. O hospital, no plano espiritual, você nem sabe que está no hospital. Tem árvore, tem rede. Não se pensa em medicina fora dessas loucuras aqui mais nossas, sem sol. Não há medicina sem sol, não há medicina sem ar, não há medicina sem tempo, não há medicina sem verde. Lugar nenhum. É a natureza no seu contato estrito mesmo que auxilia no processo. Ela é responsável por 80%, 90% do processo de recuperação. Natureza. A troca do organismo com o meio. E tem lugares que curam mais do que outros mesmo. E aí se usa de diversos mecanismos para auxiliar nesses processos de cura. Imposição de mãos, nossa, nesses ambientes mais afeitos ao sistema, curam com uma potencialidade exacerbada. Prescinde de 99% de algumas medicações que nós fazemos uso. Um monte de doenças. Essas aí eu vou contando mais para frente, assim. Mas um monte de doenças que a gente vai vendo, isso é legal, assim, nosso grupo visitou durante muitos anos o Hospital da Baleia. Começamos no Oswaldo, não é Oswaldo, não sei o que, Cavalcante, aí teve um processo de burocratização lá maior, de entrada, acabamos indo para o Hospital da Baleia. Isso tem décadas. E ficamos trabalhando no Hospital da Baleia um bom tempo. É bonito esses trabalhos assim. Pelo crescimento que ele provoca na equipe, a equipe que eu digo dos trabalhadores que vão até lá, e
as pontes, as conexões, os acessos que eles acabam nos proporcionando. Então íamos. Depois disso a gente passou realmente a trabalhar com reuniões de cura. Nos foi possibilitados a partir desse trabalho mesmo de ir só visitar, não tínhamos esse compromisso, assim, que essa relação, vou fazer isso para fazer aquilo, mas quando a gente passou a visitar, a gente marcava um sábado no mês e íamos fazer. Os que podiam, obviamente, íamos, fazíamos a visita, cada um lá entrando no quarto, conversando com as pessoas, que era coisa gostosa, é muito gostoso se predispor a estar junto ao outro nesses seus processos. E não para ficar falando de Jesus salva, Jesus cura, Jesus é isso. Só vai lá, não tem Jesus não. Se você falar de Jesus, vai embora. Vai embora. Jesus, você fala de Jesus quando você estiver lá na sua casa. Uma pessoa que está com dor ali, respeitosamente, não está querendo saber de Jesus naquele momento, não. É preciso da companhia do outro, é preciso de ouvir o outro, é preciso de conversar com o outro, era preciso de alguém que esteja ali, era preciso de alguém para levantar e acompanhar ela para tomar banho. Jesus, você. Isso é difícil a gente aprender, né? Principalmente o grupo religioso. Né? Então, eu vou levar Jesus para você. Leva não. Leva não, leva não. Depois eu conto essas histórias aí. Então, tô eu, dado um dia. E às vezes eu via. A maioria das vezes não, mas de vez em quando via. Quando voltava, aí sim eu via mais. Mas já na hora não. Na hora você está acessando algumas outras coisas, está lendo, mas não está processando. Mas essa eu processei. Uma cama lotada. Cama lotada. Quase que empilhadeira. Que coisa esquisita. Vou embora. Vi assim, rápido, assim, parecia meio empilhadeira, uns 70 copos em cima do outro. Eu exagerei com 70. Eram 199 milhões. Estou exagerando. Mas gerar uns monte de corpo em cima do outro. Chegamos aqui, antes da gente de ir lá mesmo ir embora, aí pediam para a gente entregar, porque algumas pessoas estavam levando algumas coisas ao longo da semana, estava meio complicado, então a gente voltava aqui para a casa de mãe, onde a gente fazia as reuniões, e fazia o fechamento, o encerramento. De fato atenuava. E num dia esses fechamentos atenuando, eles viraram e falaram assim, isso dali é o que vocês chamam de... Poxa vida, o nome estava comigo aqui até agora. Aí agora que eu ia lembrar, falhou o nome. Aquelas bactérias que são resistentes, que algumas pessoas acabam... Infecção hospitalar. Exatamente, obrigado. Infecção hospitalar. Mas o que tem infecção hospitalar com corpos empilhados? Eu estou falando de corpos de desencarnados, tá, gente? Então, alguns leitos, mais do que só a energia, tem mesmo a pessoa que ali não sabe que desencarnou. E fica. Aí chega um outro, fica também. Aí fica um outro, fica também. Aí chega um outro, fica também. E aí chega um mais sensível. Capta um pouco dessas energias que estão lá. Olha para você ver a lógica e a construção magnífica e magnânima desse que vos fala. Não temos a menor condições de esboçar e comprovar absolutamente nada disso. Pelo menos não pelos mecanismos mais oficiais. Nossa ciência normal, não tem como comprovar nada disso. Mas está aí uma coisa que eu acho que já deve ter sido estudada, percebida por muitos.
essa limpeza energética, quem faz? Então passa todo aquele processo clean de esterilização, aquele cheiro, né, lindo, gostoso, realmente te tira, né, te joga para outro lugar. Você está no hotel. Mas essa densidade muitas vezes se encontra nesses lugares. E encontra-se nesses lugares porque não tem vento. O vento e o processo do vento nos procedimentos de cura não tem verde. E especificamente não tem sol. Então vai todo mundo passando desinfetante, esterilizando da forma mais artificial, mas esses procedimentos transmutadores naturais não são utilizados e dificulta muito o processo de cura. Não há entendimento de cura nesses níveis mais sutis fora da natureza. Então eles são feitos, realizados, concatenados junto à natureza. Há uma mediação mesmo homeostática deste corpo e as especificidades de cada um com esse meio no qual se encontra. Precisamos disso. E é barato fazer. É tranquilo fazer. Fulano, vamos pro sol. Ah, mas ele está muito doente. É por isso que ele precisa. Ah, mas está muito frio. Pega esse ventinho aí. Mas isso não dá, gente. Com o cuidado necessário, a proposta de ser humano e de entendimento de ser humano aclarada, não temos efeitos colaterais. Não tem efeito colateral. Nós precisamos ir aperfeiçoando e trazendo isso. É uma medicina relativamente barata, que aposta numa outra forma tecnológica que não essa da exclusão. Só acessa quem tem dinheiro. É uma tecnologia que acessa ou pode ser acessada por mais pessoas numa gratuidade. Mas a gente precisa aí, na sua grande maioria, fazer uma proposta de alteração mesmo filosófica, pedagógica, uma paideia mesmo de que homem é esse que queremos formar, de que homem ou ser humano é esse que desejamos ser, que ser humano é esse que eu vejo. Porque se eu estou vendo só cifrão na minha frente, tudo é quarto de hotel, essa máquina aí que está ligada, com esse cara aí que já está em coma, já vai fazer 4 horas que ele está em coma e até agora essa máquina é ligada e a gente aqui gastando dinheiro, esse quarto já podia estar sendo desocupado para a gente pegar mais recurso. É diferente. Isso faz mal. Isso só adoece, só apodrece. Isso é terrível. E os pensamentos que perpassam as portas, ainda que esterilizadas, dos quartos, dos apartamentos, dos corredores, são tensos, são doentes. Doentes no sentido mesmo de pensamentos de um gastro humano mais contundente. Eu vou ficar com o carro dele. Eu não vou dividir a casa com meu irmão. E agora o que eu faço? Tem os pensamentos também de desespero. E tudo isso eu acho que pode ser conversado, que pode ser mapeado, que pode ser ensinado, que pode ser debatido, que pode ser discutido. E uma das ideias é trazer um pouco
disso para cá, para a gente ir proseando, para saber minimamente que tem outras formas. Tem essa aí que a gente está fazendo, mas tem outras que concorrem, podem concorrer. E a gente pode apostar um pouco mais. Todos? Não, gente. Algumas pessoas têm um nível de mecanicidade que isso aqui eles nem vão ver. Não é para eles. Tem outros que estão em algum outro processo de transição. Presta atenção, vê como é que se funciona, como é que é seu histórico em relação com a medicina, em relação com a saúde, como é que é isso? E outros que já estão, para vocês que já estão. Olha aqui, eu fiz um trabalho com um outro dia ali, que só pedi para ela trabalhar um pouco os pés e subir só até a região do quadril. E ela depois pagou, era mesmo um dos propostas, apagar, vai embora, não sente, mas está sendo feito o trabalho. Mas era ver ele fala assim, já aqueceu meu pé, a dor que eu estava já passou. É isso. Para algumas pessoas funciona, isso é remédio. Para algumas pessoas. Para algumas pessoas. E essas pessoas que o pessoal quer dar doses cavalares de medicação, vocês as intoxica, as bloqueia, as desconecta e as joga dentro desse vale da dor, do sofrimento, da doença, e não resta nada senão morrer depressa. Nós precisamos cuidar disso com mais carinho. Povo, beijo grande, nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Eu fico aqui, é porque ninguém vê. Mas não tem problema, algumas pessoas veem. E as que veem, tá bom. Um dia, quem sabe? Um dia